Meus irmãos, é com muita alegria que nós os recebemos, aqueles que já estavam presentes, participando do Capungarte, ouvindo o canto livre, também nossas boas-vindas, aos que chegaram agora para o culto, nossa satisfação em vê-los. Quero estender essa palavra de saudação àqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom contar com a sua participação, mesmo que à distância, desse culto ao Senhor. Queremos, nesse momento, dar uma palavra, inicialmente lembrando que dentro da programação do mês da música, temos vivido momentos sublimes em nossa igreja. Entre outros momentos, tivemos a participação do coro, do grupo de câmara Canto Livre, agora no Capungarte, o grupo que continua conosco, participará conosco deste culto, grupo da Igreja Batista Emanuel, ali em Boa Viagem, e que o grupo permanecerá conosco, participará do culto. Após o culto, os irmãos poderão continuar ouvindo o Canto Livre, é só levar os CDs, as CDs estarão disponíveis após o culto para os irmãos que desejarem, e assim poderão continuar ouvindo belíssimas canções de uma interpretação agradabilíssima, como os irmãos já têm visto aqui e continuarão a ver no decorrer deste culto. Queremos lembrar que hoje é o dia de educação teológica e muitas igrejas batistas do Brasil estão empenhadas, inclusive, em ofertar para os seminários da nossa convenção. Se o irmão desejar fazê-lo, no momento do ofertório, poderá colocar no envelope de contribuição a destinação de sua oferta, escrevendo educação teológica ou seminários, como preferir, e então esses recursos serão destinados à área de educação teológica dos seminários da Convenção Batista Brasileira, entre os quais está o nosso seminário, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que ontem promoveu o dia do ex-aluno, momentos agradabilíssimos de recordação, de reencontro. Há muitos membros de nossa igreja, inclusive, que são ex-alunos do nosso seminário. Foi muito bom termos aquele tempo juntos ali. Queremos lembrar aos irmãos também que a programação alusiva ao mês da música prossegue. Esta semana nós temos um evento muito especial. Na próxima sexta-feira, o Festival de Órgãos, os irmãos têm no boletim o aviso aí para que não se esqueçam de forma nenhuma. Teremos o organista Rendel Cecílio, ele que é PhD em órgão, estará realizando um concerto na próxima sexta-feira à noite, e queremos que os irmãos convidem outras pessoas para assistir a essa programação, lembrando que aos que são da área, aos instrumentistas de instrumentos de teclado, haverá um masterclass no sábado pela manhã, e então podem participar, aproveitando um pouco mais da presença do organista, que estará conosco também no próximo domingo. Ele permanecerá conosco até o próximo domingo, que é formalmente o dia do músico batista, né? Na verdade, dia do músico também, os batistas celebram o dia do músico, e nós teremos uma programação especial em nossa igreja alusiva a esta data especial, tanto pela manhã como à noite, também com o Capungarte e o culto do próximo domingo à noite. Segue, portanto, as programações dessa celebração do mês da música. Nós fomos também convidados para participar do programa do envolvimento, ou de um maior envolvimento no programa do Comitê de Resgate do Dia Nacional de Ação de Graças. Este ano, para a campanha do Dia Nacional de Ação de Graças, que será na última quinta-feira deste mês, há toda uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis para o Natal sem fome. Aqueles que cooperarem, inclusive, a partir do próximo domingo, poderão fazê-lo através do irmão Eliude, e ele, inclusive, tem um brinde, uma camiseta para aqueles que participarem da campanha com suas doações. Doações serão destinadas a diversas instituições num trabalho de ação social. Por falar em ação social, a programação do Dia Nacional de Ação de Graças também inclui um dia de mobilização e de projetos sociais ali no Parque 13 de Maio, exatamente na quinta-feira, do dia em que se celebra o Dia Nacional de Ação de Graças. E uma programação, um evento também no sábado à noite. Avisamos hoje pela manhã que já estamos na expectativa da Agenda Capunga 2016, a agenda deve chegar nos próximos dias, e também o pão diário personalizado da Capunga para o próximo ano. Então, os irmãos já se preparem, nos próximos dias receberemos a agenda e o pão diário, que poderão ser usados e também presenteados nesse final de ano. Nos próximos dias já teremos disponíveis esses dois itens para
nos prepararmos para 2016. Tanto o foco da agenda quanto da personalização do pão diário estão direcionados para o tema da nossa igreja para o próximo ano, transformados para transformar. E mencionamos hoje pela manhã também, o boletim trata maiores detalhes. Você já pode baixar em seu smartphone o aplicativo Capunga. Por esse aplicativo você tem acesso fácil ao boletim da igreja, à agenda da igreja para 2016, ao programa logo de manhã, transmissão dos cultos ao vivo, etc. Uma série de coisas disponíveis e bem facilmente acessáveis através do nosso aplicativo Capunga. O boletim informa melhor de que maneira isso pode ser adquirido, pode ser baixado no seu celular, no seu smartphone. Bem, hoje pela manhã nós tivemos a Assembleia da Igreja e, entre outras decisões, nós tomamos a decisão de voltar a exibir o programa logo de manhã na TV. Programa que tem, inclusive, na música de encerramento, como intérprete, justamente a irmã Radassa, que é a regente do coro que participa do culto de hoje à noite. E o programa, durante esse mês de novembro, tem estado ausente da TV, tem sido exibido apenas através da internet, mas diante de uma nova proposta que foi feita, da mobilização dos irmãos, nós voltaremos à TV, inicialmente no horário de 6h35, daremos maiores avisos quando efetivamente o programa voltar a ser exibido pela TV Tribuna, canal 4, inicialmente no horário de 6h35, durante o horário de verão, e ao término do horário de verão voltará provavelmente para o horário anterior. Isso será informado em tempo. Mas é uma boa notícia, mas esperamos a mobilização dos irmãos com suas ofertas direcionadas para o programa, para que possamos mantê-lo em exibição e através dele alcançar muitas pessoas. São essas comunicações que temos a fazer para esse início de culto. Quero também informar aos irmãos que eu e Alice nos dirigiremos dentro de alguns instantes para a Igreja Batista do Cordeiro, onde estou pregando nas conferências de celebração dos 110 anos daquela igreja, a razão pela qual não poderia permanecer no culto até o final, mas o culto prossegue. Eu quero convidá-los nesse momento em atitude de oração, ao som do prelúdio, nos prepararmos para cultuar ao Senhor. Convido a congregação a se colocar em pé para fazermos juntos a leitura do introito bíblico que se encontra no Salmo 145, versículos 1 e 2. Leiamos. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu,
e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai querido, é para te dizer isto que nós nos colocamos em tua presença neste instante, para dizer que queremos te louvar, mas que queremos com toda a nossa vida e com todo o nosso ser te amar. Desejamos, Pai, que a nossa vida, aquilo que somos e aquilo que fazemos, seja para a tua glória, para a glorificação do teu nome. Capacita-nos, Senhor, a ser instrumentos nas tuas mãos. Usa-nos como servos teus. Faze-nos, Senhor, capazes de realizar a obra que tens colocado em nossas mãos, de tal maneira que o mundo se aproxime de ti, a partir do nosso testemunho, a partir da nossa palavra, a partir da nossa vida. Enfim, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração neste culto e através dele. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nos podem sentar. Nós ouviremos neste momento o coro Canto Livre participando deste culto de adoração ao Senhor, felizes pela presença do coro entre nós, gratos a Deus por esta oportunidade e certos de que o Senhor, mais uma vez, irá usar os seus servos como instrumentos para, através da música, trazer a sua mensagem ao nosso coração. Ouçamos, então, coração aberto, aquilo que Deus tem a nos dizer através da música.
Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Nós temos aqui em mãos, chegar até nossas mãos, Luiz Felipe Linguíssimo, sobrinho do pastor Roberto Santos. Gostaria que ele ficasse de pé. Deus abençoe. Nós desejamos permaneça de pé. Você vai receber uma lembrança da nossa igreja. Gostaríamos de conhecer outros visitantes neste momento. Por favor, você que nos visita, queira ficar em pé. Nós agradecemos a sua presença e desejamos que Deus possa abençoá-lo e que em breve possa retornar à nossa igreja. Permaneça de pé, porque você receberá uma lembrança de nossa igreja. Uma parte desta você pode se identificar e a nossa igreja irá entrar em contato com você. Que Deus nos abençoe. Agora nós teremos um momento de oração. Como parte da liturgia do culto ao Senhor, nós temos um momento que oramos pela igreja, oramos por aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade na área de saúde, na sua vida. Eu destaco para orarmos nomes de alguns pastores: pastor Guimarães, a sua esposa, a irmã Débora, pastor Sidney Leite, a irmã Iraci Leite, pastor Israel Guerra, pastor Oliveira Araújo, pastor Carlos Alberto. Destaco algumas crianças que precisa que oremos em seu favor e de suas famílias também. Temos o nome de Miguel Moraes, ele tem 6 anos, ele estava hospitalizado, estava na UTI. Devemos orar por essa criança. Por João Lucas, ele tem 10 anos. Por Lorena Vitória, ela tem 2 meses, está na UTI. Por Celina Heloísa, ela é neta do irmão Eli Ferreira. Ela nasceu e teve alguns problemas cardíacos e fez uma cirurgia, e a veia que ela fez a cirurgia no coração, ela voltou a não funcionar. Ela está no hospital e a família está apreensiva. Devemos orar também por Vinícius, é uma outra criança que está com leucemia. Então são crianças e são famílias que precisam que oremos em seu favor. Devemos orar também por aqueles irmãos nossos e aqueles que não são irmãos nossos, que estão sofrendo com o acidente que aconteceu em Minas Gerais, mas especificamente na cidade de Mariana e na cidade circunvizinha, estão sofrendo com esse acidente. Por aqueles que sofreram atentado lá na França, aqueles também que estão sofrendo com o terremoto no Japão, distante de nós, mas são pessoas pelas quais Cristo morreu e nós devemos nos preocupar também com elas. Então nós devemos colocar diante de Deus, lembrar dessas pessoas. E durante a semana nós podemos pegar o nosso boletim e ver cada nome que tem aí. Se você não tiver nenhum motivo para orar, pedir a Deus por você, para agradecer a Deus por você, você tem motivos suficientes no boletim para fazer isso. Não esqueça, não deixe de orar. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de nos trazer à Tua casa de oração, onde podemos, junto com os nossos irmãos, com o Teu povo, colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas ansiedades, preocupações, mas colocar também pessoas amigas, pessoas desconhecidas que precisam dos Teus cuidados. Pedimos, ó Pai, que Tu estejas com cada um de nós, vendo em nossos corações, nossas mentes, nomes também de pessoas que
não foram citadas, mas precisam da tua intervenção. E que tu fales aos nossos corações, fale aos corações daqueles que estão à distância assistindo esse culto, e que tu possas fazer maravilhas em nossas vidas. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações em cada passo que se segue neste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para esta parte do culto de entrega dos dízimos e ofertas. Deus é o grande despenseiro, porque tudo pertence ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor. Como mordomos, Deus nos dá sabedoria para melhor aplicar no projeto de Deus, que é fazer com que o mundo saiba que Jesus Cristo é Deus. Com essa consciência, convido aos irmãos a participar deste momento. Em Malaquias 3:10, nós lemos o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Se aflige o meu coração, nos seus braços, proteção, Deus cuidará sim de ti. Cuidará.
Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, nós lemos o seguinte: Ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Convidamos o irmão diácono Carlos Spakov para nos levar a Deus numa oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, receba a gratidão dos nossos corações por nos permitir estar na Tua casa. Nós te suplicamos por todos os presentes e os que nos ouvem através dos meios de comunicação, para que o Teu Espírito Santo possa agir em seus corações, confortando, animando e também levando o conhecimento da salvação. Que haja decisões por Jesus Cristo. Te agradecemos neste momento também pelas ofertas que foram levantadas. Que Tu possas continuar abençoando os irmãos e fazendo com que haja dentro de nós sempre este grande privilégio que nós temos de contribuir e cooperar para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva, palavra de Deus, em João, capítulo 1, versículos de 14 a 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Nós vamos louvar a Deus neste momento com um hino belíssimo, cuja música foi escrita pelo grande compositor Beethoven. Senhor.
Quero saudar a igreja no nome de Jesus, saudar os nossos visitantes, saudar aqueles que nos ouvem aqui no santuário, também aqueles que nos acompanham pela internet, pelas ondas do rádio. Dizer que é uma alegria estar aqui esta noite. Às noites de domingo, o pastor Ney tem me permitido ir para as congregações, nossas congregações aqui na Grande Recife, também em Brejão, onde temos tido a oportunidade de levar a palavra do Senhor. Mas esta noite, o pastor me chamou e disse: não, esse domingo você não vai, você vai ficar e vai trazer a palavra na igreja. Então estamos aqui com alegria. E eu queria já chamar a atenção dos irmãos para o tema da mensagem que Deus me deu a trazer esta noite. O tema seria, ou é, a graça de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre sua graça, sobre a graça, e eu quero trazer como texto para a nossa leitura, como texto básico, Efésios capítulo 2. Aqui Paulo está falando da graça, e eu essa noite quero refletir com os irmãos sobre esta graça que ele fala aqui. Embora que saibamos que Cristo, a palavra, a graça de Deus não nos alcança só neste propósito, no propósito da salvação. Aqui Paulo trata da salvação do homem, a graça na salvação. Pela graça sois salvos. Gostaria de lermos capítulo 2 de Efésios, do verso 1 ao verso 10, que diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu falei que tenho meditado e tenho prestado atenção naquilo que fala da graça de Deus. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante com o pastor Luiz. Pastor Luiz é um membro aqui da igreja. Há poucos dias ele passou pela experiência do falecimento da sua esposa. E nós residimos no mesmo condomínio e nos encontramos no pátio e ficamos quase uma hora conversando. E o pastor Luiz, naquela oportunidade, ele me relatava, ele abria o coração, ele falava para mim de algumas coisas que estão acontecendo nesses dias da vida dele. E eu queria compartilhar com os irmãos. Ele me contava que foram 52 anos de bom casamento. 52 anos em que ele viveu uma história de amor com a mulher que ele amou neste mundo e que teve como sua esposa. Ele me contou de umas viagens que eles fizeram à América e também algumas viagens à Europa. E ele me contou com detalhes. Ele me contou com detalhes algumas situações que aconteceram na obra em que ela estava comprometida. E como eles foram felizes em tudo isso. Mas o que me chamou a atenção é que ele falava um pouquinho e dizia assim: Roberto,
Eu tinha tudo para andar triste nestes dias. Quando minha esposa estava doente, muito doente, eu tinha um sentimento que eu não suportaria os primeiros dias depois do seu falecimento. Mas então ele dizia assim: mas a graça de Deus tem me consolado. Ele dizia: eu acordo de madrugada e eu lembro que ela não está no meu lado. E naquela hora eu digo assim: meu Deus. E Roberto, a graça de Deus me enche de tal forma que eu choro de alegria em saber que ela está com o Senhor. E eu então, escutando ele, prestando atenção, que aqui Paulo está falando da graça de Deus, da salvação. Mas na verdade a graça de Deus nos alcança todos os dias, de forma especial. A graça de Deus, ela não nos alcança só para a salvação, porque é o amor de Deus, é a virtude de Deus derramada sobre aqueles a quem Ele ama. E é interessante que eu, escutando uma outra pessoa, uma pessoa que ela realmente não tem um compromisso ainda com Deus, e ele me contando de algumas coisas que tem acontecido na vida dela, eu prestando atenção, vendo que a graça de Deus tem alcançado essa porque essa graça da salvação, Deus tem uma obra bem especial, ao qual eu quero refletir um pouquinho essa noite. Mas Deus ama a humanidade de tal forma que a sua graça, aquilo que nós não merecemos, nós não lutamos, nós não temos condição de alcançar, Deus alcança para nós, simplesmente porque Ele nos ama. Claro que o pastor Luiz tem consciência disso. Ele repetia para mim todas as vezes, dizendo: como Deus me ama, a graça dele tem me alcançado, eu não sinto nenhum desespero à noite. A saudade que eu sinto, ela está controlada dentro de mim, acima das minhas forças. E eu entendo, Roberto, que é a graça de Deus que está consolando o meu coração. E eu preciso continuar vivendo esta vida com alegria, porque eu tenho meus filhos, eu tenho muitas coisas a fazer nesta vida, porque a graça de Deus tem me consolado e me feito forte. Os olhos dele ficavam cheios de lágrimas, ele sorria, ele um pouco chorava, mas a gente via que era um homem cheio da graça de Deus. Mas hoje à tarde, eu estive na Cristolândia pela manhã, fazendo o trabalho de capelania com os familiares e com algumas pessoas lá na Cristolândia, e ouvi um testemunho lá, que ele vem bem de encontro com isso que Paulo fala no capítulo 2. Um jovem ali na Cristolândia contou, mais de um contaram o testemunho, mas eu quero relatar para os irmãos esse testemunho, que foi muito interessante, me impactou nesta tarde, ali naquela sede. O jovem contando o testemunho, ele é aqui de Igaraçu. Ele disse que aos 12 anos ele começou a trabalhar e começou a receber o seu salário. E então ele se sentiu independente, um pouco independente dos seus pais. E ele contou em detalhes que seus pais sempre lhe deram muito amor, muito cuidado, sempre foram muito presentes na vida dele. Mas ele, por estar recebendo ali alguma coisa como estagiário, como ajudante, não interessa o valor, ele então foi se sentindo independente dos pais. E ele contou que diz que de um menino estudioso, um menino obediente, de um garoto em que os vizinhos todos gostavam muito, ele foi se tornando um garoto arredio. Ele iniciou uma trajetória diferente, indo pelo caminho e pelo conselho de alguns outros jovens da escola. E ele, aos 13 para os 14 anos, ele experimentou pela primeira vez a maconha. E ao experimentar a maconha, ele se sentiu parte do grupo. E ele então, para se sentir ainda mais parte do grupo, ele quis usar mais que os outros usavam, e aquilo foi fazendo parte da vida dele, e aos poucos ele passou a ter duas vidas. Uma vida que ele tinha diante dos pais, e uma outra vida que ele tinha
fora do seu lar, na escola, na rua. E ele começou, chegando aos 14, 15 anos, ele foi para a rua. E ele começou então teve a experiência do crack e começou a usar o crack, e ele diz que no crack ele começou a ter um prazer muito grande e começou a preencher algo dentro dele, e ele começou a investir no crack. E ao investir no crack, então os pais deles descobriram, e ele começou então a achar que os pais não eram seus amigos, os pais não queriam o bem para ele, o pai não entendia o que ele estava fazendo, e que aquilo era bom para ele, e ele foi cortando os vínculos com a família, cortando o vínculo com os amigos, e foi cortando os vínculos com todas as pessoas ao seu redor, e foi se afastando do trabalho, e perdeu o trabalho, e deixou a faculdade que ele estava iniciando, e ele começou a ter uma outra vida, uma vida totalmente longe de tudo que os seus pais tinham sonhado. Mas os seus pais o seu pai é um homem e sua mãe é uma mulher que crê em Deus, e falavam de Deus para ele. Para resumir, ele conta assim, que ele diz que um dia, depois de usar bastante o crack, ele estava morando na rua, ele estava já bastante afastado de tudo que era a vida aonde ele tinha crescido. Ele diz que parou e por uns segundos ele caiu em si. E nesse momento que ele falava, eu lembrei do filho pródigo. Ele diz que caiu em si e viu o mundo que ele estava e o abismo que ele tinha entrado, e agora ele não tinha força para sair. Eis que naquela hora ele viu que ele estava caminhando muito rapidamente para a destruição, para a morte. Ele sentia o corpo fragilizado, ele não se alimentava, e ele contando que ele, naquele momento, ele sentiu que ele não tinha força para voltar, porque a sua mente estava dependente do crack, da droga, ele estava comprometido com o traficante, ele estava comprometido com muitas coisas, tinha muita coisa naquele mundo que ele tinha se comprometido, e ele não podia voltar. E ele disse que naquela hora, do fundo do coração dele, ele disse: Jesus, me tira daqui, me tira daqui. E ele disse que não passou nem uma hora depois disso, passou um casal de uma igreja, no local que ele estava na rua, e parou para conversar com ele. Um casal conhecido, que já tinha falado de Deus em outras oportunidades, e ele tinha menosprezado a palavra. E esse que naquele dia ficou escutando. E aquele casal disse para ele: nós temos um lugar para você ir. Você quer ir? Vem com a gente. E esse que naquela hora, assim, o coração dele foi quebrantado de uma forma tão especial, que ele disse: Jesus, se é tu que está me tirando daqui, eu vou. E ele perguntou: para onde vão me levar? Esse é um lugar chamado Cristolândia. Quando ele ouviu falar Cristolândia, ele estremeceu, porque ele lembrou Cristo. Cristolândia, Cristo, é o Senhor que está me tirando daqui. Para resumir, ele está há 10 meses ali na sede da Cristolândia. Há 10 meses. Está indo para a fase 2. É esta graça que Paulo está falando. É a graça que tira, pelo poder de Deus, tira o ser humano de um lugar chamado morte e coloca num outro lugar chamado vida. É esta graça que Paulo está falando, a graça que tira o homem da escuridão, das trevas, e traz para a maravilhosa luz. É esta graça que tira o homem da mais profunda desilusão e traz o ser humano para a esperança. É esta graça que é capaz de reconciliar, de religar. Ele diz que ele mandou, aquela família foi avisar os seus pais, e os seus pais correram onde ele estava, e ele diz que ali entendeu como seu pai e a sua mãe o amavam. Ali ele sentiu profundamente como era grande aquele amor. Essa é a graça que Paulo está falando. A graça que religa o coração do homem com o coração de Deus. A graça que é capaz de reconciliar o homem pecador com o Deus Santo.
A graça que vai acima, muito além do entendimento humano. Não há nenhuma palavra humana que possa, de forma completa, traduzir essa graça que Paulo fala, a graça da salvação. Essa graça, eu em casa hoje à tarde, lendo Romanos 1:16, todos os irmãos já leram essa passagem com certeza, que diz: o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E eu lendo esse versículo, eu coloquei uma palavra no lugar do Evangelho, porque na verdade o Evangelho nos revela a graça de Deus, que é o amor de Deus, que é a ação de Deus, que é o poder de Deus, que é a obra de Jesus a nosso favor. Então eu coloquei aqui na folha assim: a graça é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A graça de Deus é o poder de Deus para transformar a realidade do homem sem vida para um homem com vida. Não apenas uma vida passageira, não apenas aquela alegria que aquele jovem disse que o crack trazia por algum momento, mas que quando aquela entorpecente perdia o seu efeito, já imediatamente era necessário outra. Mas é a graça de Deus, é aquela graça que traz vida e vida em abundância. É a graça da eternidade, é a graça que o inferno não pode roubar, é a graça que o pecado não pode destruir, porque é a graça que é dada no nome de Jesus. E essa graça que Paulo fala, eu queria dizer para os irmãos também, que essa graça é a graça que justifica, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. A palavra nos declara quando diz isso: o pecado separa o homem de Deus. Na origem, o pecado fez isso. Se formos para Gênesis capítulo 3, veremos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, do Deus vivo, do Deus santo, do Deus perfeito. Mas ao homem foi dito que pela obediência ele não deveria comer de determinada fruta, de determinada árvore. Se isso acontecesse, disse o Senhor, certamente morrereis. Mas no capítulo 3, nos narra a tragédia da humanidade. Ali tem a origem de todo o mal que está hoje no mundo. Ali tem a origem de hoje, no decorrer da história, as mulheres, mães, que receberam no ventre uma criança, lutarem por uma lei que permita essa criança morrer, para que ela não tenha que amamentá-la, não tenha que ter as noites de cuidado, para que não precise ter trabalho em criá-lo. Enquanto muitas lutam, fazem todo o possível para ter um neném e criá-lo como seu filho, e muitas vezes não podendo ser do ventre, o adotam em amor. Outros, com o coração longe do Senhor Criador, lutam por leis que possam concordar com a sua atitude. Não foi esse o homem que Deus criou. Não era esse o projeto que Deus tinha para a humanidade. Mas o capítulo 3 diz que o pecado entrou no mundo. E em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado fere o coração de Deus. O pecado judia machuca o coração de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o Criador, a criatura do Criador. Deus é santo. Jamais Ele pode aceitar pecado junto a Ele. Nós somos pecadores. A humanidade toda se fez pecado diante de Deus. Mas aprove a Deus receber novamente o pecador junto a Ele. Mas para que isso acontecesse, era preciso que o pecador fosse justificado. Para que o pecador, o homem caído, pecador, o homem que já não era mais segundo o coração de Deus, semelhante a um maligno, o homem que tomou atitude no Éden pela tentação, em querer ser igual a Deus, não mais semelhante, mas agora igual a Deus. O homem que decidiu lá, o homem e a mulher decidiram que queriam viver uma vida independente de Deus.
Queriam eles próprios ter os seus projetos, como hoje tanto podemos ver neste mundo, as pessoas tendo projeto próprio, acreditando que pode tudo, colocando a sua confiança em si mesmo, colocando a confiança no dinheiro, na riqueza, colocando sua segurança nas coisas do mundo, que são finitas. Mas a proposta de Deus é que o homem colocasse toda a sua segurança nele, que é o Deus eterno. Por isso, por essa atitude de rebelião, o homem pecou e ficou separado de Deus. Mas Deus, por infinito amor, quis que esse pecador imundo, manchado pelo pecado, pudesse fazer parte novamente da sua casa celestial. Mas agora era preciso justificar esse homem, era preciso lavar esse homem, era preciso transformar esse homem numa nova criatura, pois o Deus vivo enviou o seu próprio Filho, chamado Jesus, e foi chamado Jesus por revelação. O nome dele será Jesus, o príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco. Jesus, o Senhor, nasceu entre os homens, se fez homem, se fez carne, para que a graça de Deus pudesse alcançar a minha e a sua vida, para que a graça de Deus pudesse nos alcançar, pudesse nos transformar em novas criaturas. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova aliança. Se existia uma primeira aliança que foi quebrada, Deus oferece uma nova aliança, de graça, não cobra nada, não tem como cobrar, porque nós não teríamos como pagar. Se Deus colocasse um preço, todos estaríamos perdidos, mas Deus não estabeleceu preço. Deus apenas colocou diante de nós aquele que pode ser o caminho, que pode nos levar à eternidade, e o nome dele é Jesus. Amém? Amados, essa semana eu lia com o pastor Ney umas literaturas, e nós conversávamos e nos alegrávamos numa palavra de um escritor que diz assim, ó, fazendo uma figura. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura, para entendermos um pouquinho o que é graça. O que é graça e como foi essa atitude de Deus para conosco, ao nos perdoar os nossos pecados e nos dar o poder de sermos chamados filhos de Deus, porque está lá em João capítulo 1, todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Diz que o autor conta assim, que um homem rico com muito dinheiro, pega o seu carro depois de ter participado de uma festa onde tinha bebida alcoólica, e ele sai em alta velocidade, e em certo momento ele perde a direção e entra na pista contrária e bate na lateral de um carro. Nesse carro vem um casal e o seu filhinho de 2 anos, 1 ano, não importa a idade, no banco de trás. Aquele casal se salva, vai para o hospital, mas a criança não se salva, vai a óbito no local. A batida foi muito forte, pegou a criança em cheio. Um certo tempo depois, aquele homem se encontra no tribunal com aquele casal, os pais daquele menino que morreu. E quando antes do juiz falar, o homem se levanta e diz: eu quero dizer uma palavra, Meritíssimo. Eu quero dizer que o carro que eles tiveram batido, eu quero indenizar esse carro, eu quero dar um carro zero, do mesmo modelo, da mesma marca. Zero agora, eu pago todinho. Eu quero dizer mais, eu quero dizer que tudo que eles gastaram com o hospital, eu quero indenizar eles. E se for o caso, indenizo em dobro. E tudo que eles gastaram com o funeral do menino, eu quero indenizar também. E quero entregar a minha carteira de motorista para o senhor agora aqui, o senhor fica com ela o tempo que for preciso e eu não vou dirigir. E ainda aquilo que o senhor colocar de multa para mim, eu vou fazer. Se for em dinheiro, eu vou indenizar. O que for preciso, eu vou fazer, porque eu errei. Aí aquela mãe levanta e diz assim: sua atitude é elogiável, mas eu queria dizer para o senhor que mesmo que o senhor me dê
todo o seu dinheiro, a dor do meu coração, o Senhor nunca poderá tirar. Naquele momento o homem entendeu que ele podia indenizar tudo daquela fatalidade, mas tinha uma coisa que ele não podia indenizar, ele não podia comprar, ele não podia fazer, era pagar com o dinheiro dele. Com obra nenhuma ele poderia restituir aquela criança e tirar a dor daquela família. Aí fica uma figura clara de que nós, diante de Deus, podemos fazer o que nós fizermos nesse mundo, a boa obra que fizermos. Podemos, como diz Paulo, dar o nosso próprio corpo para ser queimado, mas nós não podemos pagar o pecado que cometemos. Nós não podemos pagar, aí não pode pagar o preço do pecado. Agora imagine vocês, se aquela mãe levanta e diz assim: você não pode me pagar a dor que eu tenho, mas eu quero dizer uma coisa para você: eu te perdoo. Eu te perdoo, porque eu quero te perdoar. Aquele homem realmente vai sair dali com a alma lavada, vai sair dali leve, por saber que foi perdoado por aquele casal. Mas ele só pode sair dali com a alma lavada se aquele casal disser: eu te perdoo. Porque se não for dito isso, o dinheiro, a obra ou qualquer coisa que ele puder fazer não vai conseguir suprir, apagar totalmente aquilo que aconteceu. Assim somos nós com Deus. Assim é a graça de Deus. Deus, sabendo que nós, os seres humanos, não temos como pagar o preço do pecado, Ele então nos diz: eu te perdoo. Você está perdoado por mim. Eu fui ferido, machucado por aquilo que você pecou, mas eu te perdoo. E se Deus nos perdoa, quem poderá nos acusar? Ninguém. Então, amados, fica muito patente como a graça de Deus é grande, como a graça de Deus nessa figura humana, podemos compreender um pouco mais aquilo que é espiritual, entendendo que Deus nos perdoou por amor, mesmo que Ele foi ferido, porque Deus sofre quando Ele nos vê pecar, quando Ele nos vê a humanidade se afastando dEle, porque Ele ama a humanidade, porque Ele ama o homem, porque Ele ama a mulher, porque Ele ama a mim, Ele ama você, ama a nossa família, ama a cada um de nós. E assim então, meus queridos, eu gostaria de dizer a vocês que a graça de Deus não há entendimento humano, não há palavras das quais podemos buscar ou recorrer, mesmo que a gente possa ir no grego, no hebraico, ir aonde for, nós nunca jamais encontraremos uma palavra, a não ser dizer que ela é de graça em Cristo Jesus, e que ela deve ser experimentada por cada um de nós, a cada dia, buscarmos o Senhor, andarmos com o Senhor, e aquele que ainda não o fez, aquele que ainda não tem no seu coração a certeza de que Deus derramou na sua vida a virtude da reconciliação, que ainda tem prazer no pecado, a oportunidade pode ser esta noite, pode ser agora, pode ser hoje, em dizer: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu quero colocar toda a minha vida na dependência do Senhor, eu quero continuar estudando, mas eu quero que o Senhor abençoe os meus estudos, eu quero criar os meus filhos, mas eu quero que o Senhor me abençoe como pai. Eu entendo, compreendo que eu realmente sou indefeso, eu não tenho condições de cuidar nem de mim mesmo, e eu preciso da tua bênção sobre a minha vida. E nunca esquecendo que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, se puderem, em Romanos capítulo 8, para nós concluirmos, verso 12, aqueles que puderem abrir. Oito, 12, a partir do 12 diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores, não à carne como constrangidos a viver segundo a carne.
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu queria dizer que Deus espera de todo aquele que já foi transformado, aquele que já recebeu da virtude da vida em Cristo Jesus, que nós não vivamos mais de acordo com os anseios da nossa carne, não vivamos mais para o pecado, mas vivamos sim em obediência à palavra do Senhor, numa vida simples e humilde, crendo que o nosso Deus vive e vive eternamente. Diz o versículo 7 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios: é assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que todas se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou assim a palavra da reconciliação. Amém? Espero que esta palavra possa ter chegado ao seu coração. Deus quer alcançar a sua vida esta noite com a sua graça. Deus quer alcançar a vida da sua família com a sua graça. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Você que nos acompanha à distância, também colocar sua vida diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Talvez você esteja vivendo sua vida de maneira honesta, de maneira totalmente dentro das leis deste mundo, mas também você ainda não parou para refletir exatamente naquilo que Deus tem de propósito para a sua vida. Talvez Deus ainda não esteja no centro dos teus projetos. Talvez você não tenha ainda no teu dia, do amanhecer ao anoitecer, a lembrança de que Deus te ama, e que Deus fez uma obra maravilhosa em Cristo Jesus, para que tu tenhas vida, e vida em abundância. Nesta noite Deus quer entrar na tua vida. Nesta noite Deus quer entrar nos teus projetos. Nesta noite Deus quer entrar na tua história de uma forma singular. Deus quer entrar com a sua graça de poder. A virtude de Deus em Cristo de Jesus. O amor de Deus sendo derramado. O Espírito do Senhor quer habitar em você. Quer fazer de você morada. Ele quer morar com você. Ele quer andar com você. Ele quer aconselhar você. Ele quer levar você a lugar que você não conhece. Ele quer conduzir você para a eternidade. Ele quer levar você ao lugar da onde a humanidade nunca deveria ter saído. Agora também quero convidar você a refletir. Você que já entregou a tua vida ao Senhor. Você que já tem o Senhor no centro da tua vida. Mas que o teu coração tenha andado distante. Que talvez tu tenha te conformado, esteja se conformando com alguma coisa que é pecaminosa, que é contra os propósitos de Deus. Eu quero te convidar esta noite a largar tudo isso e voltar para o Senhor. E te reconciliar com o Senhor. Porque a graça de Deus em Cristo Jesus
é para tirar o homem da morte e trazer o homem para a vida. É tirar o homem da escravidão do pecado e trazer para a liberdade que é em Cristo Jesus. É para tirar o homem da situação de desobediência para uma situação de total obediência. Deus nos ama. A graça de Deus manifestada em Cristo Jesus é a prova maior que Deus nos deu do seu amor por nós. Se você essa noite está nesse santuário e você nunca tinha pensado desta forma, eu não estou convidando você neste momento para fazer parte de uma igreja ou de uma denominação. Eu estou propondo a você, nesta reflexão desta noite, a dizer: Jesus, eu quero que tu seja o Senhor da minha vida. Eu preciso me reconciliar com o Deus Altíssimo. Se você nunca fez isso, e você quer fazer essa noite, e você está nesse santuário, eu queria orar pela sua vida. E para orar pela sua vida, saber aonde você está, eu queria convidar que você apenas levantasse um dos seus braços. Apenas levantasse o seu braço aonde você estiver. Se você não fez isso até hoje, e quer colocar agora o Senhor no centro da tua vida, quer clamar agora ao Senhor e dizer: Jesus, vem, Senhor, fazer parte da minha história. Vem, Senhor, conduzir a minha história. Se tu sente isso agora, se tu sente isso, apenas faça isso. Levante o teu braço, em nome de Jesus. Apenas levante o teu braço. Eu não vou insistir muito, mas se você nesta noite entendeu que Jesus, que a graça de Deus quer alcançar a tua vida, a tua história, a tua caminhada, eu te convido neste momento, para que eu possa orar por você, a levantar o teu braço, aonde você estiver. Você não precisa levantar, você não precisa ficar em pé, basta você levantar o teu braço, e colocar a tua vida diante do Senhor, colocar a tua vida no Senhor, em Cristo Jesus, tu colocar a tua vida diante de Deus, do Altíssimo. Pai, nesta noite, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus. Nesta noite eu te dou graças em nome de Jesus, por tudo que tenho ouvido, por tudo que tenho visto do teu poder manifestado pelo teu amor. Que tu esteja abençoando todas as pessoas que nesta noite ouviram esta palavra. Eu sei, Senhor, que tu tens a maneira certa e que só o teu Espírito tem a palavra correta, a palavra certa no momento certo. E só o Senhor pode nos convencer da tua verdade. E é isto que eu oro nesta noite, para que tu esteja nos convencendo a cada dia de quanto tu nos ama e quanto o Senhor deseja que nós estejamos no centro da tua vontade. Assim é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a louvar a Deus com o hino 202 do Inário para o Culto Cristão. Ele é meu e teu Senhor. Seus problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração. Aprender a tua oração, Jesus Cristo.
Estamos caminhando para o final deste culto e queremos dizer àquelas pessoas, depois dessa mensagem tão oportuna, tão inspirativa, se você sentiu o desejo de receber Cristo como Senhor e Salvador, essa graça maravilhosa, em frente ao banco, você vai encontrar um cartão onde você pode, cujo nome é Minha Decisão. Lá você pode colocar e entregar aos pastores à porta. Queremos agradecer, em nome do nosso pastor Ney Ladeia, a cada corista do coro Canto Livre e a regente Adassa Rocinter, professora do Conservatório Pernambucano de Música, pelos momentos inspirativos durante este culto. Você pode adquirir o CD e as músicas selecionadas. Lá à porta vai ter um irmão pronto para entregar este CD a cada pessoa interessada. Convido também os irmãos, na página 7 do seu boletim, está publicado o 4º Festival de Órgão do Recife. Essa apresentação, o concerto, vai ser na sexta-feira, dia 20, às 20 horas. Convido também os irmãos para o culto de oração, na quarta-feira, às 19 horas. O programa logo de manhã, que está nas redes sociais, que você pode compartilhar com outras pessoas, ele também voltará em breve ao canal 4 da Bandeirante. Desejar uma semana abençoada aos irmãos e aos ouvintes da Rádio Evangélica e aos internautas sintonizados conosco. O pastor Roberto Santos fará a oração final e a bênção dos apóstolos. Logo após, nós vamos ter o pós-lúdio com o coro de Canto Livre, com a bênção galênica. Logo após, os pastores irão à porta e os irmãos poderão deixar os seus lugares. Convidar a igreja a ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom ouvir a Tua palavra. Ó Pai, que Tu leve a cada pessoa que aqui está e aqueles que nos ouvem pela distância, que Tu abençoe com a Tua graça, no poder de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça que está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que toda a consolação do Espírito seja com toda a igreja espalhada por toda a face da terra, em especial a esta igreja, hoje e para todos sempre. Amém.